Olá, amigos do Mundo Pet, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Histórias de Patinhas, que completou recentemente um ano, hein? 2 episódios atrás vocês podem voltar aí e assistir, teve um episódio especial, gravamos todos os irmãos, contando um pouquinho do que a gente já ouviu de tantas histórias legais aqui durante esse um ano. E vou puxar a orelha de alguns dos nossos espectadores e fãs aí que ainda não estão seguindo o nosso canal, se não se inscreveram ainda não está seguindo a nossa página no Instagram, que é @História de Patinhas. O pessoal assiste, mas não só curte, ó, vou ficar de olho, hein, para começar a seguir, para esse canal ficar cada vez mais relevante e nossa mensagem que é tão inspiradora e positiva chegar para um número maior de pessoas, tá bom? Estou aqui novamente com uma gravação super especial, Rodrigo Rodrigues, com a minha irmã Priscila Rodrigues. Olá, pessoal, tudo bem? A Paulinha também, Paula Rodrigues. Olá. E a nossa convidada super especial, Olá. a Rosângela. Prazer, muito obrigada pelo convite. Seja bem-vinda, é um prazer recebê-la. E Rosângela, se apresenta para o pessoal quem que é a Rosângela, como que o pet entrou na sua vida, se foi na infância, se foi já na juventude, se foi depois na vida adulta, o passo a passo que fez você ter uma história tão legal dentro do universo pet que você vai contar daqui pra frente. Legal. Bom, os cães para mim é sinônimo de puro amor, então eu os conheci já na infância, quando era rodeada por cães. E naquela fase, com 4 ou 5 cãezinhos no quintal, eu já pensava em ser veterinária. Com quantos anos, ô? Eu tinha 6 anos. E aí foi Nossa. crescendo. Meu pai sempre teve muitos cães, porque meu avô não gostava que ele tivesse cães. Então, na nossa vida, ele começou a trazê-los muito mais presente. Então, a idade foi passando, eu falei, vou ser veterinária, mas na vida adulta eu descobri que eu não tinha estrutura emocional para lidar com sangue e cirurgia. Então, eu falei, bom, temos que dar outro passo, mas vou continuar cuidando deles aqui. Mas um cão para chamar de meu, nunca tive, sempre foi o do meu pai. Então, naquela fase de vou estudar o quê? Segui administração de empresas, comecei a trabalhar no corporativo durante 8 anos. E no meio desse processo, eu conheci uma família que estava doando alguns filhotes de labrador. E sempre quando eu via aqueles filmes engraçados, eles sempre eram muito arteiros. Eu falei, vou me aventurar em ter um labrador. E eu fui na família para conhecer e eu jurava que eu ia sair de lá com uma mocinha. E tinha uma bolinha de pelo encostada ali. E eu falei, por que será que ele está tão afastadinho de todos, né? E ele me chamou a atenção e, na verdade, eu fui escolhida. Naquele momento, ele me escolheu. E no passar do tempo que ele foi se desenvolvendo, muito branquinho, ele começou a ficar fortinho. Eu falei, já sei seu nome, vai ser Brad Pitt. Porque ele era lindo, loiro e forte. Uau, a gente sempre fala isso mesmo. Olha o os Brad Pitt. cachorros Sim, não nossa, olham, gente. eles É nos muito escolhem. legal isso. Que E lindo. dentro dessa rotina do corporativo, eu comecei a me ver Brad Pitt. ausente da rotininha dele. Então, infelizmente, eu acabei quebrando a janela de socialização dele. E toda vez quando a gente ia passear no parque, eu sentia que ele se sentia muito inseguro. E ele não conseguia se aproximar dos outros cães. E a cada vez que eu estava no parque, e sempre com ele coladinho em mim, eu pensava, o que eu fiz com a vida do meu cão, né? Então, eu comecei a olhar para outro lado, onde eu comecei a estudar a parte comportamental. Porque eu queria mudar a vida do meu cão, uma vez que ele tinha me escolhido e ele precisava ser livre, precisava ser independente. Então, foi quando eu descobri que tinha alguns cursos voltados para essa área e eu comecei a estudar adestramento. E também conheci o trabalho de passeador de cães. E o corporativo, ele sempre me trouxe uma inquietude. Eu sempre fui muito de ir lá, de fazer, de acontecer, e alguma coisa me movimentava e eu não sabia o que era. E nesse processo de conhecer outros cursos na área de comportamento, algo me despertou a atenção. Falei, vou mudar a vida do meu cão e, consequentemente, vou mudar a minha. No próprio corporativo, eu tive alguns episódios de assédio sexual. Jura? Então, isso também começou a me dar mais gás para me movimentar em ter o meu próprio negócio e mostrar a minha competência como mulher, que ia muito além da minha aparência. Então, comecei a Você estudar ficou muito. quanto tempo no No corporativo? corporativo foram 8 anos. 8 anos. E dentro dessa rotina, eu sempre fui muito curiosa, né? Então, comecei a entender sobre empreendedorismo e Tá. comecei a encontrar algumas oportunidades ali.
Então, para viver essa experiência com o Brad, onde eu consegui, de fato, mudar a rotininha dele, depois desse estudo, ele começou a ir para parques, começou a brincar sozinho, ele já começou a ser mais independente, e eu entendi que o que eu estava fazendo eu precisava estender para outros cães que cruzassem o meu caminho, porque outras pessoas amantes de cães também tinham as suas rotinas nos seus trabalhos, saindo muito cedo, chegando muito tarde, mas elas queriam dar atenção para os seus cachorros. Foi quando eu conheci a empresa Dog Walker em São Paulo, foi uma das primeiras creches também, e eu literalmente pedi um emprego para ele. Me lembro que eu fui com um terninho branco, Que com legal. um currículo, e falei assim, ó, eu não tenho experiência na área pet, Legal. mas eu tenho força de vontade e quero muito aprender. Aí ele falou, vou te dar uma oportunidade, mas a primeira coisa que você vai ter que fazer é tirar o seu terninho branco. Porque os Goldens, né, brincando com água e tudo mais. Aquela pata desse Aquela tamanho. pata deste tamanho. E dali em diante eu me encontrei. Aí eu pedi Legal. demissão no corporativo, comecei a atuar no mercado pet. E a cada mês que passava naquela empresa, eu queria me ver fazendo acontecer algo de forma individual. E aí eu comecei a fazer planos e projetos e idealizei Anjos de Quatro Patas, que tem esse nome porque o Brad foi um anjo na minha vida, porque ele transformou a minha história dessa rotina do empresarial e me trouxe uma descoberta de que eu poderia chegar e alçar voos muito maiores porque só dependia de mim. Né? Então, todo esse amor que ele me deu em suporte emocional, porque vamos passando fases difíceis, né? Com certeza. Eu tinha um salário muito elevado no corporativo e quando eu comecei a trabalhar na área pet, um serviço mais operacional, você sente muito, né? Então, mas eu estava feliz com aquela mudança e dali em diante tudo começou a acontecer. Foi quando eu comecei a trabalhar como passeadora de cães e a melhor parte é porque eu podia levar o meu cão para trabalhar comigo. O que antes não era possível, né? Porque ele tinha esses problemas comportamentais. Depois que eu trouxe essa mudança na vida dele, ele começou a fazer mais parte da minha vida. E tudo ali começou a mudar. Eu falei, entendi meu propósito. Não podia ser veterinária para cuidar da saúde de parte de cirurgia, mas eu poderia compartilhar com a saúde comportamental. E levar o meu amor pelo Brad para todos os outros cães que entrassem na minha vida. Então, acabou sendo um propósito aí para mudar todas as rotininhas. E o mais bacana... Desculpa te interromper, mas a passagem, né, pelo período corporativo, Sim. A formação e a administração, casou, né, com isso. Porque para chegar onde você chegou, você juntou. Isso, ela me trouxe muita O bagagem. que você aprendeu e transformou o que você conheceu ali no seu propósito num novo propósito. Isso é muito bacana. Isso é muito porque às bacana. vezes a gente está vivendo uma história, né? Você olha para trás e fala, poxa, não era a minha história, mas você precisava passar por aquela isso, história sim. para construir o que você está construindo. Isso. Então isso é muito legal. Muito Me bacana. fortaleceu bastante. E eu fiquei com uma dúvida agora, assim, meio que na linha do tempo em relação ao Brad Pitt, até pra gente recapitular, assim, do momento que você pegou ele, até quanto tempo que você ficou com essa questão, né, de não poder estar dando a atenção que você gostaria, que você percebeu que ele estava com problemas mesmo, comportamentais, o período que você trabalhou até conseguir falar, nossa, o Brad Pitt é um novo cachorro. Sim. Depois ali, a fase de socialização entre 3 e 6 meses, ainda nós conseguíamos fazer algumas coisas. Porém, depois quando ele começou com o primeiro, segundo ano, aí essa rotina do trabalho, porque eu morava muito distante, né, da empresa a qual eu atuava, foi se passando os anos e conforme as visitas nos parques, todo o passeio dele começou a se tornar cada vez mais difícil. E depois que eu comecei a entender que foi por conta dessa fase que ele não teve socialização, porque ele se tornou um cão muito dependente de mim. E não se falava muito sobre rotina de bem-estar naquela época, né? E moravam só vocês dois? Morava, eu com os meus pais, então... eu tinha o suporte dos meus pais, mas para ele precisava estender esse campo, né? E seus pais ficavam durante o dia? Durante com o ele dia... ou não? Ele ficava sozinho? Não, ele ficava sozinho. Sozinho? Então, ele passou uma fase de rotina muito só. Quando eu conseguia passear com ele começou a apresentar esses comportamentos e eu comecei a isolar ele cada vez mais. Porque era como se eu não tivesse controle daquela situação. Então, por isso que veio a curiosidade em estudar para entender
como lidava com ele, porque hoje fala-se muito sobre comportamento, antes falava, só que não tanto, né? Então as pessoas compram cães ou adotam cães sem entender um pouquinho de como a cabeça do cão funciona. E quando você começa, quero um Border Collie, mas eu moro num apartamento de 30 metros quadrados, eu tenho uma rotina no trabalho, como que eu vou atender esse cão? Então, Temos uma naquela experiência. fase... Temos uma experiência que já veio aqui contar essa história. Isso, Não vou lembrar qual episódio tá, mas também tá bem no comecinho, né? A Karina, né, A- quando ela falou do... A Karina tentou ter um Border Collie no apartamento, mas não deu certo. Ele Então, quebrava tudo, assim, ele tem que gastar energia, não tem jeito. sim, e eu fui essa pessoa que queria ter um labrador porque achava fofinho, mas ele demandava uma energia gigantesca, né? E aí foi nessa falha e que eu precisei tomar essa decisão de mudar a vida dele. Então, foi mais na fase adulta, né? Ali Sim. quando ele tinha seus 4, 5 anos. Então, que eu tive esse insight de começar a mudar a rotininha dele. E falando um pouquinho mais sobre o labrador, né? Parece, até pelas fotos, a gente vê na rua, vê nas casas, ele tá sempre sorrindo. Sim, sim. Ou tá deitadinho ali, meio cansado. Até eu acho que um dos problemas que tem que ter pra não ter sobrepeso. E aí entra a questão do passeio, a questão de gastar energia. E sempre sorrindo. E isso é muito legal. Daí você via que o seu tava meio que ficando introvertido. Isso. Levantou um super sinal de alerta, né? Exatamente. Sempre Porque é na um raça. pouco mais tristinho. Então, quando íamos nos parques, ele ficava muito mais próximo a mim. Então, eu achava aquilo tudo muito estranho, né? E os Foi outros quando eu labradores comecei- lá mais agitados. Todos correndo pra lá e pra cá, super felizes. E eu falei, cara, eu preciso coisa mudar a vida errada. do meu cão. Olha que legal, vocês estão aonde aqui? Então, esse foi o primeiro passeio dele à praia. Eu sonhava em liberar ele. Sabe a cena do Marley Sei. e eu? Que ele está correndo na praia. Não tive coragem de soltar ele, porque eu fiquei com receio, né? Era tudo muito novo pra ele. Mas essa experiência foi marcante, assim, porque ele Nossa, que entrou... praia linda, né? Sim, Já no Rio de conspirou. Janeiro, sim, sim. E ali foi o momento que eu falei, uau, eu tô proporcionando ao meu cão uma vida mais independente, Que de legal. liberdade, dele explorar várias coisas fora da rotina urbana dele, sabe? E isso pra mim foi muito Parece que ele tá te gratificante. agradecendo, não parece ali? Tipo, sim. te olhando muito Ô, mesmo. eu tenho uma pergunta, que você falou que ele que te ajudou e te inspirou no nome da clínica. E a gente tem os pets como grandes amigos, né? Sim, sim. E nessa inspiração, você sentou um dia, olhou no olho dele e falou o seguinte, vai rolar uma mudança aqui, você não larga da minha mão, vai ser bom pra nós dois. Você chegou a ter um papo cabeça assim com ele? Essa história do suporte emocional, né? Esse termo começamos também a utilizar nos últimos anos, né? Quando nos deparamos com cães fazendo acompanhamento de crianças em hospitais. Quando, na verdade, o cão ele é apoio emocional desde a hora que ele chega na nossa família, né? Então, esse acolhimento de um dia triste, ele já chega um pouquinho mais calmo, já vai te ofertando um pouquinho mais de colo. Um dia que você tá mais animado, naquela vibe boa, ele também já tá nessa alegria. Então, eu acredito que ele foi um anjo porque toda a fase mais difícil, eu senti ele muito presente. E era muito curioso, e por isso que eu sempre convido as pessoas a pensarem sobre ter cuidado em depositar as emoções nos cães, porque eu me lembro que teve uma fase que eu tinha muita dor no ciático. E eu descobri que ele também estava com dor ele estava com um bico de papagaio. Então, na mesma fase que eu fazia acupuntura, ele também precisava fazer. Olha isso. E fez também? Coisa, Ele gente, fez também. olha, Nas ele mesmas sentiu o que você fases, sentiu. exatamente. Então, eu converso muito com os tutores, né? Eu sempre peço a gentileza de tentar não humanizar este cão, o suporte emocional de uma forma onde você também respeite o tempo e espaço dele. Porque as nossas emoções transmitem muito e eles também começam a sentir toda essa base emocional, né? E acaba não sendo tão justo, né? Eu acho que serve até de inspiração, porque também do tutor se observar, do tipo, Sim, olha, eu tô sim. muito mal. Igual você faz com o Reflete, filho, né? pet. Isso, reflete E muito. aí fala, não, deixa eu respirar, deixa eu buscar me acalmar, deixa eu Isso. buscar alternativas pra eu ficar melhor, pro meu pet também poder ficar melhor, pro meu filho poder ficar todos eles juntos, o pessoal da minha casa. Tanto Então é legal que isso. essa situação pós-pandemia, o número de cães inseguros e ansiosos Nossa. triplicou.
E você vê o reflexo das pessoas Sim. pós-pandemia, né? Então, quando olhamos a individualidade dele em tentar respeitar esse tempo e espaço que eles merecem, a gente começa também a nos observar e não depositarmos tantas expectativas neles, né? Então, vamos usar a simplicidade, a nobreza de ter um cão pelo lado positivo de olhar para ele como um cão, né? E não como um humano, porque aí naturalmente a gente consegue equilibrar esse suporte tanto para um quanto para outro, né? O ser humano, ele busca muitas vezes a terapia, né? Sim, sim. Mas quase todo mundo já passou por esse período, ou faz até hoje, e o do cão, no final, acaba sendo aquele passeio, aquela atenção, Isso. tudo aquilo que ele precisa para se sentir bem, porque senão ele fica triste mesmo, Sim, né? ele fica triste. Então, quando eu percebi que o meu cão estava se tornando um cão triste, eu falei, opa, deixa eu começar a mudar essa rotininha aqui, né? Então, aceito todo o seu amor, o seu suporte, mas eu também preciso te dar esse suporte emocional, te proporcionando experiências diferentes, né? Porque nós sempre estamos a buscar isso nas nossas vidas. Trabalhando muito, vou jogar tênis, eu vou andar a cavalo, eu vou à academia. E o cão? O cão tá em casa, não está com estímulos, né? Então, a gente precisa olhar para eles de uma forma diferente. Bacana. E os outros cachorros que tiveram na sua vida foram Os dos seus outros pais, cães, né? os outros cães sempre foram dos meus pais. E você Então, era bem novinha, assim? bem novinha, assim, tem fotos com cães dentro de caixas de papelões e eu inserida naquele meio ali. Eu brincava de ser médica e eu realmente achava que eu ia ser veterinária, assim, eu tinha total convicção. Até ver o Mas sangue. até ver o sangue. Aí, não, deixa quieto. Ele foi tirar sangue a Vou primeira fazer. vez. Vou E você fazer mora com seus depois. pais ainda? Não, atualmente sou casada, moro em São Bernardo já faz um E tempo. pros seus pais deve ter sido difícil sair Pra você. eles foram, assim, eles conservadores, né? Então, por que você fez faculdade? Você deveria ser concursada, né? Trabalhar em um banco, ser registrada. E eu falei, gente, eu quero ser feliz, Sim, né? com Eu certeza. preciso encontrar algo que me mova, né? Isso. E eu encontrei isso no empreendedorismo, né? Então, esse amor pelos cães, ele só aumentou essa certeza da minha capacidade intelectual no momento em que eu fui colocada à prova dentro de um ambiente de assédio, né? Então, eu consegui mudar. Foi o start final? Foi esse? Foi o start final. Do tipo, você já vinha com esse pensamento, Sim, aí sim. preciso só de uma última gota do copo pra... Isso E mesmo. aí foi... Sim. E aí eu comecei a mudar o meu caminho. Então, eu poderia ter... Você vê que até numa situação muito ruim, porque infelizmente isso acontece e acontece muito. A gente Muito. sabe pouco, né? Sim, Porque sim. poucas pessoas compartilham Uhum. sobre o assédio. E às vezes a pessoa nem acha que é assédio. Não, só chamei pra jantar, só... Não, isso é assédio, né? Então, acha que pode. Então, muitas vezes a pessoa não fala e ainda continua vivendo isso. Sim, No sim. seu caso, você pegou uma experiência muito ruim e triste, que a gente tem que lutar para que isso Sim, acabe cada sim. vez mais, e transformou, né, E do força. limão à limonada, né? Que é o que eu costumo era dizer, né? os seus pais. São sobre as escolhas, né? Eu poderia ter me colocado nessa caixinha e ter ficado ali, mas Sim. eu preferia abrir minha caixinha e expandir, né? Para todas as outras coisas que eu poderia explorar dentro desse universo. Então, Não, e não pegou a raiva, o rancor, podia ficar lá tentando... isso. Não, peraí, que daqui eu vou transformar... Agora é o gatilho que eu precisava para realizar um grande sonho. sim, Né? Que sim. isso também sirva de inspiração para todo mundo, não no ambiente de assédio, mas para sempre. Do Sim. tipo, olha, aconteceu uma coisa ruim na tua vida, É. não é por acaso. Pega disso e transforma em algo ainda melhor, E não sabe? se limitar, não sentir medo. Eu mudei a minha carreira com quase 29 anos, né? Embora não pareça. Gente, de não jeito nenhum. pareça. Eu tenho essa carinha de Empreendendo 20, com 29 anos. mas Olha vou isso. fazer 39 esse ano, né? Ai, gente. Então eu mudei Parece- a minha parece carreira aos 30. 29. Olha só. Eu sou Você super tem feliz. filhos? Não. Só Pretende os ter pets. ou vai ser mãe pet? Só pet. Ah, já tá decidido já? Decidida O marido já aceitou já? Já aceitou. É mesmo? Tá ótimo, gente. Não tem escolha melhor. Eu acho que assim, a nossa escolha é a melhor escolha. Uhum, sim, E sim. quando o marido apoia, é melhor ainda. Então, Com assim, a gente certeza. tá seguindo o seu coração. E olha quantos filhos você tem, na Sim, verdade, sim, né? exatamente. Se você Muitos. pensar. Eu já atendi mais que 100 cães, né, nessa carreira Olha de só. 10 anos, né? Então, cada um deixa a sua marquinha, cada um, eu consegui mudar a vida na rotina deles. Então, todo depoimento do tutor que fala, cara, você mudou a vida do meu cão, pra mim é a maior satisfação que eu tenho até hoje, assim. Então, eu sou muito grata
ao Brad, que me inspirou, e as dificuldades que a vida me trouxe, que fez com que eu startasse outras mudanças. Isso mesmo. E quais que eram as raças dos cachorros dos seus pais? Cara, era assim, muito, muito aleatório. Ele já teve Doberman, já teve Nossa. Fila, Pastor Alemão, Uau. todos vira-latas, né? Sempre. E nós tivemos uma fase que cresci com 4 cães no mesmo quintal, sendo todos eles de porte grande e eram um de porte pequeno. Então, era o Fila, o Doberman, o Pastor Alemão E você com o 6 vira-lata, anos, pequena no meio desses. Sim. Eu tenho uma Cachorros foto grandes. bem pequenininha, assim, com a perninha dobrada fazendo pose e segurando um cachorrinho, assim, do lado. Gigante, né? Agora Aí tinha a plaquinha na casa, cuidado com os cães, né? Não era nem com o Isso. cão só, porque quem entrasse lá tava lascado, né? Com certeza. Os cachorros com certeza. todos de grande porte. De grande porte. E é curioso, né? Porque eram cães naquela época que hoje a gente não vê mais, né? Doberman, por exemplo, a gente não vê Bem mais, raro. é bem raro. Talvez em Fila algum também. empresa, algumas empresas, assim, tem pra tomar conta e tal, mas é bem Sim, raro mesmo, é bem né? raro. Até o Pitbull acho que deu uma diminuída, porque o Pitbull, última época, tava uma febre muito Sim, grande, sim, né? Que também é um cachorro de guarda e tal, né? O Os- pastor tem... Os Goldens dominaram o mundo, né? É. Se você for em parques e praças, o Golden é o maior público. A creche que eu trabalhei era 70 cães por dia, Que é, acho que 50 era em era São Paulo, você Goldens. tá falando. Isso, a Dog Walker que me deu a primeira oportunidade. Era 50 Goldens por dia, assim, era um mar loiro, assim, você falava, gente, qual que é o nome desse cara aqui? Mas eles têm características muito específicas, então é muito fácil você olhar e decorar os nomes, sabe? E você saiu da creche? Desculpa. Não, pode falar. E você saiu da creche já pra abrir. Isso, já com a Anjos idealizada. Mas e você já tinha o terreno, tudo direitinho. na verdade, eu comecei como passeadora, né? Ah. Então, eu comecei como passeadora de cães, adestradora, fazia atendimento domiciliar. E aí, quando o meu primeiro cliente me pediu hotel, eu entendi que ele queria um serviço mais personalizado. Então, eu comecei a trazer isso para minha residência. E aí, um começou a conversar com o outro, e aí começou a indicação, boca a Meu Deus, boca. residência. O meu negócio sempre esteve em um crescimento por indicação dos meus próprios clientes. Que Então, Que é a melhor indicação que é a tem, melhor né? indicação, né? Então, 3 anos em São Paulo, atuante como individual. Quando vim para São Bernardo do Campo, eu comecei a receber mais demanda. Aí eu contratei a primeira colaboradora, depois a segunda, depois eu vi que, depois de 4 anos experimentando o negócio dentro da minha própria residência, eu entendi que ali estava pequeno demais. E aí foi quando eu idealizei o ponto comercial, que na verdade eu sempre sonhei, Meu mas Deus. financeiramente eu não tinha a estrutura, né? E aí eu fui juntando ali. Construindo. Você passava na frente, a SBE aqui. É isso? Isso, Ah, que legal. Então eu fui construindo os potinhos, né, para ter o ponto comercial, a qual eu estou há mais ou menos há 1 ano e meio, e trouxe aí algo bem diferenciado do ABC. Então a gente chama de centro de convivência canina, que é um bem-estar onde você proporciona vários tipos de serviço no mesmo ambiente para o cão. Então Que é bem legal. A gente vai querer saber mais. Então, Rosângela, eu acho que deve ter muita história para contar lá da sim. creche e também os É. benefícios para o cão, que eu acho que é o principal de tudo, né? Eu queria te convidar para participar Sim, para um sim. próximo episódio. Bacana. Que também vai estar presente a Patrícia, nossa irmã Vete, que também vai dar para falar um pouquinho mais dessa parte do comportamento, da parte do tanto de benefício que traz para a saúde do cão. Acho que vai ser super importante ela participar com a gente. Você topa? Eu topo. Ah, Sim. Então fechou, gente. A gente Então, vai adorar saber mais. E até indicar, né, no História de Patinhas, Sim, com né, pra todo mundo certeza. que for da região, que puder vir. Sim, A gente sim. quer indicar com certeza. Já deu pra ver que tem muito amor, né? Então, se começa o amor da pessoa que idealizou, imagina, com certeza isso passa pra Sim, todo mundo sim, que tá com trabalhando lá certeza. com Inclusive você. pros cães, né? Inclusive pros cães. Bacana. Então, muito obrigada. Obrigada. Eu que viu? agradeço a adorei oportunidade. receber esse Passar primeiro o bate-papo. Sim, E te vejo em breve pro próximo episódio, tá bom? tá bem. Obrigada. É isso aí, pessoal. Esse foi mais uma História de Patinhas com a Rosângela. Obrigado aí pela audiência de vocês. Ó, o puxão de orelha, hein? Não vou esquecer. Obrigado, viu, Rosângela? Bora fazer um brinde final aqui. Valeu, pessoal. Obrigada. Tchau, gente.